No dia 3 de outubro de 2024, o Brasil acordou com a notícia da morte de Cid Moreira. Em menos de 24 horas, os dois filhos correram a um cartório para abrir o inventário. 60 milhões de reais. Esse era o número. 60 milhões de reais em imóveis, contratos e direitos autorais. E tudo, absolutamente tudo, tinha sido deixado para uma única pessoa, a mulher que apareceu na vida dele aos 36 anos, enquanto ele tinha 73 e que desde então nunca mais saiu de perto. O que você não sabe é que existe um laudo, assinado por um perito grafotécnico. E esse laudo diz que a assinatura de Cid Moreira no testamento, que deserdou os filhos, apresenta tremores e oscilações incompatíveis com um homem em plena capacidade. O documento existe. Está nos autos de um processo que tramita agora mesmo na Justiça de Petrópolis. Fique até o final, porque antes de chegar nesse laudo, você precisa entender como um homem que era a voz mais confiável do Brasil passou os últimos anos da vida isolado, sem falar com os filhos, cercado de acusações, e como tudo isso começou muito antes do fim. Cid Moreira nasceu em 1927, em Taubaté, no interior de São Paulo, filho de família pobre. Descobriu o rádio por acidente aos 15 anos, quando um amigo o levou para fazer um teste de locução na rádio difusora da cidade. Ele entrou nervoso, saiu com um emprego, levou décadas construindo o que virou lenda. Rádio Bandeirantes, Rádio Mairink Veiga, TV Excelsior, até chegar, em setembro de 1969, à bancada de um programa que mal tinha nome ainda, o Jornal Nacional. O primeiro telejornal transmitido em rede nacional no Brasil. Naquela noite de estreia, Cid chegou ao estúdio e viu todo mundo nervoso. Para ele, era um jornal como qualquer outro. No dia seguinte, abriu o Globo e viu a manchete. E aí, pela primeira vez, entendeu o tamanho do que tinha começado. Nos 27 anos seguintes, ele apresentou aquele jornal cerca de 8.000 vezes, toda noite, 6 dias por semana. Quando o Brasil recebia uma notícia que mudava o país, era aquela voz que trazia, grave, firme. O país aprendeu a associar aquele timbre com a verdade. Depois do Jornal Nacional, gravou a Bíblia. 33 milhões de CDs vendidos. A voz que narrava o fim do mundo. A voz que dizia, no princípio. A voz de Deus, como muita gente chamava sem ironia. Mas enquanto essa voz embalava o país, a família que ele construiu estava se despedaçando por dentro. Nenhum brasileiro que assistia ao Jornal Nacional naquelas noites sabia disso, até que os filhos foram à justiça, e a história que ele guardou por décadas veio à tona de uma vez. Existe uma mensagem, escrita à mão por Cid Moreira, enviada ao filho adotivo, 5 linhas. A última delas é a frase mais brutal que um pai pode escrever para um filho, e quando você ler, vai entender por que essa família nunca teve como se salvar. Mas para chegar lá, você precisa entender quem eram essas pessoas e o que cada uma delas queria. Antes de entender o que aconteceu com o dinheiro, você precisa entender o que aconteceu com a família. Porque a guerra pela herança não começou quando Cid morreu. Começou décadas antes, dentro de casa, em silêncio, sem que o Brasil soubesse nada. Para entender o tamanho do abismo entre a imagem pública e a vida privada de Cid Moreira, você precisa primeiro entender o que aquele homem representava. Não em termos abstratos, em termos concretos, mensuráveis, que o Brasil viveu na pele durante décadas. Quando Cid estreou no Jornal Nacional, em setembro de 1969, o Brasil tinha menos de 100 milhões de habitantes. A maioria deles nunca tinha visto um telejornal transmitido simultaneamente para todo o país. O Jornal Nacional era uma novidade radical, e Cid era a voz que dava forma a essa novidade toda noite. Por 27 anos,
Toda vez que o Brasil queria saber o que havia acontecido no mundo naquele dia, era aquela voz que aparecia. Cerca de 8.000 edições, toda semana, toda noite. Depois, quando saiu do Jornal Nacional, em março de 1996, gravou a Bíblia. 33 milhões de cópias vendidas. Para ter uma ideia do que isso significa, nenhum álbum de música brasileiro na história chegou a esse número. Cid Moreira vendeu mais cópias narrando o livro sagrado do que qualquer cantor vendeu músicas. A voz dele estava dentro de igrejas, dentro de lares religiosos, dentro de momentos de fé e de luto de milhões de famílias brasileiras que nunca o viram pessoalmente, mas sentiam que o conheciam intimamente. Era esse o homem. Era esse o peso do nome. E foi exatamente esse peso que tornou tudo o que aconteceu depois ainda mais difícil de processar, porque quanto maior a imagem pública, mais violento é o contraste quando a vida privada aparece. O primeiro filho foi Rodrigo, filho biológico nascido do casamento com Olga Verônica Radenzev, que durou apenas 2 anos, de 1970 a 1972. Quando o casal se separou, Rodrigo tinha pouco mais de 1 ano de vida. Cid saiu de casa, pagou pensão até os 18 anos, cumpriu o que a lei mandava. Mas a lei não manda um pai aparecer no aniversário. A lei não manda um pai estar presente. E Rodrigo cresceu sem isso. Em 2006, quando já era adulto, Rodrigo entrou na justiça. O processo pedia R$ 1 milhão por abandono afetivo. A ação foi julgada e ele perdeu. O juiz entendeu que a lei não obriga a afeto, mas o que aquele processo deixou claro é que havia uma ferida aberta entre pai e filho desde que Rodrigo tinha 12 meses de vida e que essa ferida nunca fechou. A filha mais velha se chamava Jaciara, primogênita, fruto do primeiro casamento de Cid com Neuci Moreira, jornalista por vocação, assim como o pai. Quem conviveu com ela dizia que tinha talento. Cid mesmo, numa entrevista, poucos anos antes de morrer, falou sobre ela com um misto de orgulho e dor que não conseguiu esconder. Ela poderia ser uma grande apresentadora. Fez uma pausa. Mas surgiu a droga e ela não conseguiu. O vício foi o cigarro. Jaciara fumava. Fumou por décadas e em 2020, aos 50 anos, morreu de enfisema pulmonar. O pulmão foi cedendo aos poucos, sem aviso, sem reversão. Mas antes de Jaciara morrer, ela já tinha enterrado um filho, Alexandre Moreira, 21 anos, modelo. Em outubro de 1996, ele estava na Via Dutra, no trecho de Pindamonhangaba, a 140 quilômetros de São Paulo, quando o carro bateu na lateral de um caminhão que fazia uma conversão irregular. Alexandre morreu no local. O caminhoneiro fugiu. Cid perdeu o neto em 1996. Perdeu a filha em 2020. E pediu para ser enterrado em Taubaté, ao lado dos dois e da primeira esposa. Aquela era a família que ele queria perto, a que ele perdeu. Mas havia uma família que ainda estava viva, e essa família estava furiosa. O segundo filho era Roger, e a história de Roger com Cid Moreira é a mais perturbadora de todas, porque ela começa com uma aparente generosidade e termina num processo judicial com acusações que nenhum brasileiro esperava ler sobre o homem que narrou a Bíblia. Roger não era filho biológico, era sobrinho de Uliana Naontic, segunda esposa de Cid, com quem o jornalista ficou casado por 20 anos. Em 1990, Roger tinha 14 anos e morava no Rio Grande do Sul, numa família de situação humilde. Naquele ano, foi ao Rio de Janeiro visitar a tia. Era para ser uma semana. Voltou para casa depois de uma década. Cid insistiu que o jovem ficasse, propôs
que ele trabalhasse como secretário pessoal. Para a família de Roger, lá no sul, aquilo parecia uma oportunidade. O menino estava na casa de um dos homens mais famosos do Brasil. Para uma família pobre do interior, aquilo parecia uma porta aberta. Deixaram ficar. Roger passou a morar com Sid e Uliana no condomínio Greenwood Park, no bairro Itanhangá, no Rio de Janeiro. Trabalhou como secretário, viajava junto, aparecia em fotos ao lado do apresentador. Na Globo, segundo Roger, circulava um comentário que incomodava Sid. Chamavam o jovem de o garotão do Sid. Quando aquele apelido começou a aparecer, Sid passou a já apresentá-lo publicamente como filho. Meu filho, meu filho, meu filho, Roger descreveu em entrevista. A adoção formal, porém, só foi concluída anos depois, quando Roger já tinha mais de 20 anos de idade. Para a defesa de Roger, esse intervalo entre a chegada à casa e a adoção oficial não era coincidência, era estratégia. E foi aí que a história começa a ficar sombria. Anos depois, décadas depois, Roger entrou na justiça, com uma denúncia que abalou qualquer imagem que ainda existia do Cid Moreira privado. Ele afirmou que, durante os anos em que viveu naquela casa, foi abusado sexualmente pelo pai adotivo. A denúncia descreve abusos que teriam começado quando ele tinha 14 anos e se estendido por 10 anos, com frequência de várias vezes por semana. A defesa de Roger afirmou que a adoção, concluída quando Roger já tinha mais de 20 anos, foi proposta justamente para encobrir o que acontecia, uma forma de explicar por que aquele jovem estava sempre perto, sempre viajando junto, sempre no mesmo quarto de hotel. Se o filho é teu, é normal, disse Roger em entrevista à Veja, anos depois. Agora, se ficar no quarto com um garoto de 15 anos, pode gerar desconfiança. A denúncia foi protocolada em outubro de 2023 e arquivada pelo Ministério Público em novembro do mesmo ano, 2 semanas depois, sem julgamento de mérito. Os advogados de Cid classificaram tudo como calúnia. Cid ganhou todos os processos anteriores movidos por Roger. E o próprio Roger deixou claro, em entrevista, que o objetivo não era a prisão do pai. Era que as pessoas soubessem o que ele dizia ter vivido. Havia 2 versões completamente opostas dessa história. E os 2 lados tinham advogados, processos e declarações públicas para defender a sua. O Brasil nunca soube em quem acreditar. Mas enquanto Roger e Cid brigavam na justiça, algo estava acontecendo em paralelo, silencioso, metódico e muito mais concreto do que qualquer acusação. Porque em novembro de 2000, uma mulher entrou na vida de Cid, e tudo o que veio depois disso foi calculado com uma precisão que os filhos só foram perceber quando já era tarde demais. Era um torneio de tênis em Fortaleza. Hotel Marina Park, novembro de 2000. Cid tinha 73 anos, ela tinha 36. Fátima Sampaio era repórter da revista Caras e tinha sido enviada para cobrir o evento e para entrevistar Cid, que participava do torneio. Ele ganhou o primeiro set. Quando virou de lado para trocar de lado da quadra, viu o cabelo dela. Parou, perdeu o segundo set. Depois contou isso em entrevista com uma leveza que fazia o público rir. Mas o que aconteceu nos dias seguintes não foi leve, não demorou. Cid a convidou para tomar um drink. Ficaram conversando por horas. Ele mandou flores depois. Propôs que ela se mudasse para o Rio de Janeiro para trabalhar num projeto. Ela foi. Em 2006, casaram. Fátima tinha 41 anos. Cid tinha 79. A diferença era de 37 anos. Para os filhos, aquela mulher era um problema desde o primeiro dia. Mas o que eles ainda não sabiam, o que ninguém sabia ainda, era que Cid estava reescrevendo o testamento todo ano. E que a cada versão nova, o nome dos filhos sumia um pouco mais.
Fátima Sampaio tinha 36 anos quando conheceu Cid Moreira num torneio de tênis em Fortaleza. Era novembro de 2000. Ela trabalhava para a revista Caras e tinha sido enviada para cobrir o evento. O trabalho dela era entrevistar Cid. Ficaram conversando durante 4 dias seguidos. Ele mandou flores depois. Propôs que ela viesse ao Rio de Janeiro para um projeto. Ela foi. O que Roger afirmou mais tarde, e o que mudou completamente a percepção sobre essa história, é que Fátima já estava na vida de Cid antes disso, muito antes. Segundo Roger, quando Fátima apareceu naquele torneio de tênis em novembro de 2000, Cid ainda era casado com Uliana, e o relacionamento entre os dois já existia há algum tempo. Para provar isso, Roger vazou uma gravação, um áudio antigo, captado num aparelho que registrava ligações telefônicas na casa da família. A conversa, segundo Roger, tinha acontecido enquanto Cid ainda estava casado com sua mãe adotiva. No áudio, uma voz feminina pergunta: "Não tem um quarto na sua casa, não?" E ri. A voz masculina responde: "Mas aqui o problema é que ela vai chegar a qualquer momento." A voz feminina insiste: "Porque senão eu ficava hospedada num quarto. Depois, de noite, eu ia para o seu. Não ia ser gostoso ficar juntinho?" A voz masculina diz: Ia, mas isso é para depois." Em outro trecho da mesma gravação, a voz masculina diz: "sentir saudade." Pergunta quando poderá ver a outra pessoa e pede um beijo. A voz feminina responde: "Me dá um beijo, dá? Só sabor de língua, boca e língua." E acrescenta: "Acho muito gostosa a sua companhia. Gosto muito de você mesmo. Vontade de te dar um beijo. Só quero que seja inesquecível." Roger identificou as duas vozes como sendo de Cid e de Fátima. A gravação se estendeu por mais de 40 minutos. Cid e Fátima nunca confirmaram a autenticidade do áudio publicamente. Mas se o áudio era real, e Roger garantia que era, isso significava que Fátima não tinha aparecido na vida de Cid num torneio de tênis em novembro de 2000. Ela já estava lá. E o casamento com Uliana terminou não por desgaste natural, mas porque alguém descobriu o que estava acontecendo. Cid e Uliana anunciaram a separação em 2005, informaram que já estavam separados há pelo menos 7 anos, o que situa o início da ruptura, em 1998, 2 anos antes da história oficial do encontro no torneio de tênis. A matemática não fecha. E Roger sabia disso. O que Roger alegou, e o que nunca foi desmentido com provas concretas, é que sua mãe adotiva descobriu o caso. O casamento de 20 anos não terminou por desgaste. Havia uma terceira pessoa dentro dele há anos. E essa mesma pessoa, 2 décadas depois, herdaria 60 milhões de reais. Este é o áudio que ninguém deveria ter escutado e que Roger guardou por anos antes de decidir usá-lo. A pergunta que fica no ar é simples: por que ele esperou tanto? A resposta é ainda mais simples: porque enquanto o pai estava vivo e lúcido, Roger não tinha como ganhar. Mas quando Cid começou a envelhecer, quando a saúde começou a ceder, quando as visitas foram ficando cada vez mais raras e difíceis de marcar, Roger e Rodrigo perceberam que a janela estava fechando e decidiram agir. Em julho de 2021, os 2 filhos entraram na justiça com um processo que pedia a interdição de Cid Moreira. O documento alegava que o jornalista de 93 anos apresentava sintomas de demência, que não tinha condições de gerir os próprios bens e que Fátima Sampaio estava se aproveitando da fragilidade do marido para enriquecer. O processo acusava Fátima de ter vendido 11 dos 18 imóveis que pertenciam a Cid, sem autorização, e de ter transferido cerca de 40 milhões de reais para contas no exterior. Para entender o tamanho dessas acusações, é preciso entender o que estava em jogo. O patrimônio estimado de Cid Moreira era de aproximadamente 60 milhões de reais.
sendo 40 milhões de reais em imóveis e outros 20 milhões de reais em contratos e direitos autorais, sobretudo da Globo, com quem ele mantinha um contrato vitalício, mesmo após deixar o Jornal Nacional em 1996. Era o resultado de 50 anos de trabalho. 50 anos narrando comerciais, apresentando jornais, gravando a Bíblia, emprestando a voz para o Brasil inteiro. E segundo os filhos, parte significativa desse patrimônio estava sendo drenada, discreta, sistematicamente, por trás de portas fechadas, enquanto Cid envelhecia e o acesso a ele ficava cada vez mais restrito. Os filhos também alegaram que Fátima controlava as publicações de Cid nas redes sociais, que os vídeos que apareciam no Instagram e no YouTube com o apresentador, vídeos em que ele parecia bem lúcido, bem-humorado, eram gravados e editados por ela, não eram espontâneos, que a imagem de um Cid feliz e realizado era uma construção, não um retrato. Além disso, havia uma acusação mais grave. Os filhos afirmavam que Cid estava em cárcere privado, que Fátima controlava quem podia entrar em casa, quem podia ligar, o que ele podia publicar nas redes sociais, que o homem que o Brasil conhecia como o âncora mais firme do jornalismo nacional estava, aos 93 anos, isolado dentro da própria casa por uma mulher que controlava cada visita, cada ligação, cada publicação nas redes, e que, segundo os filhos, servia comida estragada ao homem que deveria ser seu marido. Um ex-caseiro da casa confirmou parte das acusações em entrevista. Disse ter presenciado situações de violência verbal. Disse que o acesso à residência era controlado com rigidez. E então Cid apareceu. Numa quarta-feira, 21 de julho de 2021, o casal gravou um vídeo e publicou no Instagram. Os dois estavam sentados à mesa do almoço, Fátima de avental vermelho, Cid de frente para a câmera. E ele disse: "Você foi a minha escolhida. Quem cuida de mim é você." Fátima completou: "Estamos tristes, mas em paz." Cid continuou: "Tenho a melhor esposa do mundo. Sou realizado e posso afirmar com tranquilidade que não quero reconciliação com ninguém." Dias depois, gravou outro vídeo. Desta vez, com ironia. Apareceu tomando sol no jardim, quando Fátima chegou de avental e avisou que havia uma ligação. Ele virou para a câmera e perguntou, sorrindo: "Escuta, o que tem hoje para comer?" Fátima disse que ia fazer pimentão recheado. Cid fez uma careta, pediu pizza e sorvete, e disse que sorvete tem que ter sempre. O Brasil riu. Os filhos processaram. O Ministério Público investigou as acusações de cárcere privado e maus tratos. Em 2023, arquivou o caso. A conclusão foi que não havia indícios concretos de maus tratos, que Cid estava bem cuidado e que ele tinha plena capacidade de responder por si mesmo. A investigação não encontrou o que os filhos diziam existir, mas aqui é onde a história muda de direção. Porque enquanto os filhos perdiam na justiça, processo atrás de processo, acusação atrás de acusação, Cid Moreira estava fazendo algo em silêncio, todo ano, com advogados presentes, com laudos médicos anexados. Ele sentava diante de um tabelião e reescrevia o testamento. E a cada versão nova, a decisão era a mesma. Os filhos não receberiam nada, absolutamente nada. Os 60 milhões de reais iriam todos para Fátima. O advogado da viúva confirmou isso publicamente depois da morte de Cid. O testamento foi refeito anualmente, sempre acompanhado de laudos de médicos e especialistas que atestavam a capacidade civil do jornalista. Não era um documento assinado num momento de raiva. Era uma decisão que ele repetia todo ano, com testemunhas e laudos médicos, como se soubesse que alguém um dia ia questionar. Mas pense no que isso também significa do outro ângulo. Se Cid era capaz de comparecer a um tabelião todo ano para renovar o testamento, se havia
laudos médicos atestando sua lucidez, se a decisão era renovada com testemunhas e documentação. Então, por que os filhos ainda assim persistiram por anos com a tese da senilidade? A resposta que os advogados de Fátima deram foi direta, porque os filhos nunca estiveram interessados no bem-estar do pai. Estiveram interessados no dinheiro, e a tese da senilidade era o único caminho legal que lhes restava para contestar um testamento assinado por um homem que, a cada ano, voltava ao tabelião e confirmava a mesma decisão. Em outubro de 2023, num processo movido pelos filhos, o Ministério Público acusou Roger e Rodrigo pela prática de denunciação caluniosa, ou seja, o próprio órgão que investigou as acusações contra Fátima virou a mesa e passou a investigar se os filhos tinham criado acusações falsas deliberadamente. Era a inversão total do jogo. Os que acusavam passaram a ser os acusados, e Cid Moreira, naquele mesmo mês, deu uma entrevista ao canal R7 e disse com a voz ainda firme: "Erraram de uma maneira definitiva, quiseram me prejudicar por interesse." Em 2021, quando Roger veio a público mostrar a mensagem que o pai tinha lhe enviado, o Brasil leu aquelas palavras pela primeira vez. Cid tinha escrito à mão: "Eu fiz um documento e deserdei você. Escrevi de próprio punho e assinei. Foi um engano te adotar. Fico feliz em saber que você está sendo capaz de se manter." 6 linhas, sem vírgula emocional, sem abertura para a resposta. Aquela mensagem era a isca que Roger precisava para ir à imprensa. Mas o que ninguém percebeu na época, o que só ficou claro depois, é que aquela mensagem também era evidência de que Cid estava lúcido, de que a decisão era dele, de que ninguém tinha forçado a mão dele sobre aquele papel. Ou pelo menos era isso que o testamento dizia. O problema é que agora existe um perito dizendo que a assinatura naquele testamento pode não ser de Cid. E se não for, se aquele papel for falso, então tudo muda. Quem assinou? Quando? E por que aquele papel foi renovado todo ano, sem que ninguém de fora pudesse verificar o que estava acontecendo dentro daquela casa? Em outubro de 2023, Cid deu uma das suas últimas entrevistas. Falou ao canal R7. A voz ainda era grave, o raciocínio ainda parecia firme. Ele disse: "Quantas histórias de ódio, traição e desapontamentos entre os membros de uma família. A família pode ser o nosso bem e o nosso mal." Fez uma pausa e acrescentou: "Tenho as minhas razões para ficar isolado de certas pessoas." Um ano depois, em setembro de 2024, foi internado em Petrópolis, com insuficiência renal crônica e pneumonia. Ficou 29 dias no hospital. Fátima esteve ao lado dele todos os dias. Os filhos não entraram. No dia 3 de outubro de 2024, Cid Moreira morreu. Falência múltipla de órgãos. 97 anos. E em menos de 24 horas, os filhos que ele havia deserdado correram a um cartório para abrir o inventário do pai, antes mesmo do velório ter terminado. O advogado de Fátima classificou a atitude como lamentável e inoportuna e disse algo que ficou: "A postura demonstra de forma indisfarçável que eles nunca tiveram interesse em outra coisa senão o patrimônio do pai." Rodrigo gravou um vídeo naquele mesmo dia. Chorando, disse que Cid deixou de conhecer o melhor amigo dele, que sou eu. Disse que havia um buraco que vai ficar dentro de mim para sempre. Roger ficou em silêncio por alguns dias. Depois falou à imprensa que o pai havia morrido, sem que trocassem uma palavra, nenhuma reconciliação, nenhuma despedida, só o silêncio, que os dois tinham construído ao longo de anos, e que no fim acabou sendo a última coisa que compartilharam. Mas a história não tinha terminado, porque semanas depois da morte de Cid, os advogados dos filhos contrataram um perito grafotécnico para analisar as assinaturas do testamento.
E o que esse perito encontrou vai mudar tudo o que você pensava que sabia sobre este caso. O perito se chama Cláudio da Silva Cordeiro. É grafotécnico, um especialista que passa a vida estudando assinaturas, identificando padrões, detectando quando uma mão que assina não é a mão que deveria ter assinado. Em agosto de 2025, quase um ano depois da morte de Cid Moreira, ele entregou um laudo que sacudiu o processo de inventário na comarca de Petrópolis. O laudo analisou as assinaturas de Cid em diferentes documentos: o testamento, termos de rescisão contratual, carteiras de trabalho. E o que o perito encontrou foi sempre a mesma coisa: traços com quebras de ritmo, pressão irregular, oscilações que o documento técnico descreve como incompatíveis com uma assinatura autêntica. O termo que Cordeiro usou foi grafismo senil e debilitado. Mas havia um problema no meio dessa conclusão. Um detalhe que tornava o laudo ainda mais perturbador do que parecia à primeira vista. Porque o perito não disse apenas que a assinatura tinha sinais de velhice. Ele disse que a assinatura tinha sinais de velhice que não correspondiam ao padrão esperado de um homem de 96 anos. Em outras palavras, os tremores existiam, mas a firmeza de certos traços era incompatível com a idade real de Cid, no momento em que assinou. Era como se alguém tivesse tentado imitar uma assinatura envelhecida e não tivesse conseguido imitar com precisão suficiente. Pense no que isso significa. O testamento que deserdou os 2 filhos e entregou 60 milhões de reais a Fátima Sampaio pode não ter sido assinado por Cid Moreira. Pode ter sido assinado por outra pessoa, tentando reproduzir a caligrafia de um homem de 96 anos. E se isso for verdade, se o juiz confirmar o laudo e determinar a anulação, então todo o argumento da defesa de Fátima desmorona, porque o argumento inteiro se baseava numa coisa só: que Cid sabia o que estava fazendo, que a decisão era dele, que ele renovava o testamento todo ano de livre e espontânea vontade. A defesa da viúva respondeu ao laudo com uma nota do advogado Davi de Souza Saldanho, classificando as conclusões como descabidas e afirmando que o mesmo laudo já havia sido apresentado anteriormente e ignorado pela Justiça. O juiz responsável pelo caso, até a conclusão desta pesquisa, ainda não havia se pronunciado sobre o mérito do documento, mas havia sinalizado a possibilidade de solicitar um novo laudo independente, desta vez elaborado por peritos da Polícia Grafotécnica, sem vínculo com nenhuma das partes. Enquanto isso, a mansão onde Cid passou os últimos anos da sua vida continua bloqueada. É uma propriedade em Itaipava, na região serrana do Rio de Janeiro, 1.000 metros quadrados de área construída, 5 quartos, piscina, espaço gourmet e um anexo para hóspedes num condomínio fechado cercado de natureza. O imóvel estava anunciado à venda por 2,9 milhões de reais desde 2020, mas a Justiça suspendeu qualquer negociação. Os anúncios foram retirados das plataformas. Ninguém entra, ninguém compra, ninguém vende, até que o juiz decida o que fazer com o patrimônio de um homem que passou décadas construindo aquele mundo e morreu sem que nenhum dos filhos pudesse se despedir. Roger acusou Fátima de ter vendido uma casa na Barra da Tijuca por 1,2 milhão de reais, quando o imóvel valia, segundo ele, 6 vezes mais. Afirmou que cerca de 12,3 milhões de reais arrecadados com as vendas ficaram sob posse exclusiva dela e que 40 milhões foram transferidos para contas no exterior. A defesa de Fátima negou tudo. Disse que os imóveis citados por Roger não constam nem na declaração do casal, nem no testamento. Disse que os valores são inflados. Disse que as acusações são as mesmas que o Ministério Público já investigou e arquivou. 2 versões, 2 advogados, 2 conjuntos de documentos e um perito no meio dizendo que a assinatura
no papel mais importante de toda essa história, pode não ser de quem deveria ser. O laudo analisou também outros documentos além do testamento: aviso prévio de funcionários, registros de rescisão contratual, carteiras de trabalho, assinadas em nome de Cid. Em todos eles, o perito encontrou o mesmo padrão: quebras de ritmo, pressão irregular, traços que não correspondiam às amostras autênticas da assinatura do jornalista. Um ex-caseiro chamado Manuel relatou que sua demissão aconteceu enquanto ele estava afastado pelo INSS, condição que garante estabilidade ao empregado por lei, e que Cid nunca teria sido informado sobre o desligamento. Para o perito, o conjunto de relatos e documentos apontava para algo além de uma assinatura envelhecida. Apontava para a possibilidade de que alguém havia assinado papéis em nome de Cid sem que ele soubesse. A defesa de Fátima contestou cada ponto. O advogado Davi Souza Saldanho enviou nota afirmando que o mesmo laudo havia sido apresentado anteriormente e desconsiderado pela Justiça, que as acusações eram descabidas, que Cid estava lúcido, que renovou o testamento com laudos médicos, que as decisões eram dele. Mas o juiz responsável pelo inventário sinalizado que pode solicitar uma segunda perícia, desta vez conduzida por especialistas da Polícia Grafotécnica, sem vínculos com nenhuma das partes. Se isso acontecer, o resultado dessa nova análise pode ser o que finalmente vai determinar para onde vão os 60 milhões de reais. Enquanto o processo corre, os imóveis que ainda restam no inventário permanecem bloqueados. A mansão de Itaipava, com seus 1.000 metros quadrados e seus 5 quartos, não pode ser vendida. Os anúncios foram retirados do ar. A manutenção mensal ultrapassa 10 mil reais. A casa existe, está lá, mas pertence a uma briga judicial que ninguém sabe quando vai terminar. Roger deu uma entrevista à Veja pouco depois da morte do pai. Disse que não tinha ódio, disse que o que aconteceu na casa do Itanhangá era uma coisa encerrada para ele. Disse que não alimentava rancor, mas também disse algo que ficou: as pessoas têm que saber o que ele cometeu. Agora, se o crime dá alguma pena, isso já não cabe a mim. É conta da lei brasileira. Uma frase que parece calma à primeira leitura e que se torna cada vez mais perturbadora quanto mais você pensa nela, porque ela vem de um homem que passou 10 anos numa casa, que foi adotado por esse homem, que levou décadas para falar, e que quando finalmente falou, o pai já tinha 96 anos, e um testamento assinado que deixava tudo para outra pessoa. Mas há algo que nenhum advogado e nenhum laudo consegue resolver. Algo que fica depois que o processo terminar, depois que a herança for dividida ou não for, depois que a mansão for vendida ou permanecer vazia. Porque esta história não é só sobre dinheiro, nunca foi. E é isso que você vai entender agora. Há uma cena que resume bem o paradoxo de Cid Moreira. Em 2015, quase 20 anos depois de deixar o Jornal Nacional, ele voltou à bancada do programa para uma edição especial, comemorando os 50 anos da TV Globo. Sentou ao lado de Sérgio Chapelin, seu parceiro de décadas. A voz estava lá, a postura estava lá. O Brasil assistiu com nostalgia e carinho. Nos comentários das redes sociais, as pessoas escreveram que sentiam falta, que era bom ver aquele rosto, que aquela dupla representava uma era em que o jornalismo tinha autoridade e seriedade. Naquele mesmo ano de 2015, o processo de Rodrigo por abandono afetivo já havia sido julgado e perdido há quase uma década. Roger morava longe e o contato com o pai era mínimo. A herança estava sendo estruturada em documentos que os filhos nunca viram. E a voz que o Brasil queria de volta ao Jornal Nacional era a voz de um homem que, fora das câmeras,
havia construído um conjunto de relações familiares tão fraturadas que nenhum dos filhos estaria presente no seu velório 29 anos depois. Isso não é julgamento, é contraste. E o contraste é o coração desta história. Porque Cid Moreira não era um monstro, era um ser humano que viveu 97 anos, construiu uma carreira extraordinária, tomou decisões que deixaram marcas irreparáveis em pelo menos 3 pessoas que o chamavam de pai, e morreu cercado pelo debate sobre se a assinatura no papel que distribuía seus bens era realmente a dele. A pergunta que fica não é quem tem razão nessa disputa. A pergunta que fica é mais antiga e mais difícil. O que acontece com uma família quando o homem no centro dela passa 50 anos sendo um personagem público e nenhum tempo sendo um pai presente? O que fica nos filhos? O que fica nos netos? O que fica nas pessoas que cresceram vendo aquele rosto na televisão e achavam que conheciam aquele homem? Cid Moreira passou 50 anos na frente de um microfone ou de uma câmera dizendo a verdade, ou pelo menos a versão da verdade que lhe entregavam para ler. Era esse o trabalho dele. Pegar um texto, dar voz, fazer o país acreditar. E o país acreditava. Acreditou por décadas. Acreditou porque aquela voz soava sólida, confiável, impossível de questionar. Mas a vida privada de Cid Moreira era o avesso exato daquilo. Rodrigo cresceu sem pai desde os 12 meses. Roger passou uma década numa casa onde, segundo ele, coisas aconteceram que nenhum filho deveria viver. Jaciara morreu aos 50 anos de um vício que o pai disse que tentou, mas não conseguiu ajudá-la a largar. O neto Alexandre bateu o carro numa estrada e o caminhoneiro fugiu sem olhar para trás. O casamento, que durou 20 anos, segundo o filho adotivo, terminou porque havia outra pessoa dentro dele há anos. E o testamento que distribuiu tudo tem uma assinatura que um perito diz não ser a certa. Nada disso entrou no Jornal Nacional. Nada disso apareceu na voz grave que dizia boa noite ao Brasil toda semana. O país dormia tranquilo depois de ouvi-lo. Não sabia o que havia por trás. E talvez essa seja a parte mais perturbadora de toda esta história. Não o que Cid fez ou deixou de fazer, mas o fato de que durante décadas milhões de brasileiros confiaram cegamente naquela voz, construíram a imagem de um homem sólido, confiável e íntegro. E essa imagem nunca correspondeu à pessoa inteira, só correspondeu ao personagem, ao homem que lia o texto, não ao homem que vivia a vida. Os filhos pediram em seus documentos ao tribunal que fossem reconhecidos como pobres na expressão da palavra. Rodrigo afirmou ter resquícios psicológicos da falta do pai e disse estar em acompanhamento psiquiátrico. Roger disse que o pai o deixou numa situação muito vulnerável, que continua até hoje. 2 homens adultos com suas próprias histórias, suas próprias feridas, pedindo à justiça que reconhecesse o peso de ter crescido à sombra de um ícone que não tinha tempo ou vontade de ser pai. Cid, por sua vez, disse numa das suas últimas entrevistas que se sentia desonrado pelos filhos, que havia sido jogado no lixo por causa de dinheiro e que não tinha nenhum interesse em se aproximar deles. A pessoa que cuidava dele era Fátima e ele estava realizado. 2 lados, 2 narrativas completamente diferentes sobre a mesma família. E no centro de tudo, silencioso, bloqueado pela justiça, com os anúncios fora do ar, um imóvel de 1.000 metros quadrados em Itaipava, cercado de natureza com piscina e 5 quartos, que ninguém pode tocar enquanto o juiz não decidir a quem pertence o mundo que Cid Moreira construiu. Rodrigo Moreira tem 54 anos, trabalha como comerciante, cresceu sem o pai, processou o pai, perdeu o processo, foi deserdado pelo pai e agora briga na justiça para provar que o testamento que o excluiu da herança não é válido. No vídeo que gravou no dia da morte de Cid, com os olhos vermelhos, ele disse:
Deixou de conhecer o melhor amigo dele, que sou eu. Uma frase que, dependendo do que você acredita sobre essa família, pode ser lida como o desabafo genuíno de um filho que nunca foi amado o suficiente, ou como a fala de um homem que percebeu tarde demais que o caminho que escolheu não levou a nenhum lugar que valesse a pena. Roger tem 47 anos. É cabeleireiro. Cresceu no sul do Brasil, numa família humilde. Foi levado para o Rio de Janeiro aos 14 anos. Passou uma década dentro da casa de um dos homens mais famosos do país. Foi adotado quando já era adulto. Foi deserdado. Entrou na justiça com acusações gravíssimas que foram arquivadas e hoje continua disputando o testamento ao lado do irmão. Disse em entrevista que não tem ódio. Disse que é uma coisa encerrada, mas também continua no processo, continua nos autos, continua esperando que um juiz em Petrópolis decida o que vale a assinatura de um homem morto. E Fátima Sampaio tem 60 anos. Ficou 24 anos ao lado de Cid. Esteve no hospital durante 29 dias enquanto ele morreu. Disse a apresentadora Patrícia Poeta, com os olhos marejados, que fez o melhor que pôde como ser humano, que ele estava lúcido até o fim, que era uma história e tanto, que sempre quis mais um pouquinho de tempo. 3 pessoas, 3 versões de um mesmo homem e 60 milhões de reais no meio, esperando que alguém prove qual dessas versões é a verdadeira. O processo segue, o laudo está nos autos, o juiz vai decidir se manda fazer uma nova perícia, e quando essa decisão sair, ela vai mudar tudo, ou vai confirmar que tudo já estava decidido há muito tempo, numa sala fechada, na frente de um tabelião, por um homem que talvez já não tivesse força suficiente nem para segurar a caneta. Existe uma pergunta que nenhum processo judicial consegue responder. Não está nos autos do inventário de Petrópolis. Não vai aparecer no laudo grafotécnico que o juiz pode ou não mandar refazer. Não está na nota do advogado de Fátima, nem nas declarações de Roger, a revista Veja. A pergunta é esta: o que acontece com um filho quando o pai que ele precisava nunca apareceu, mas o país inteiro achava que conhecia aquele homem? Rodrigo Moreira cresceu vendo o rosto do pai no Jornal Nacional, toda noite. Aquela voz, aquela postura, aquela autoridade que o Brasil associava com a verdade. E o pai nunca foi ao aniversário dele. Pagou a pensão, cumpriu o mínimo legal e seguiu em frente. Rodrigo passou a infância inteira sem uma ligação, sem um fim de semana, sem o tipo de presença que não tem preço e que a lei não consegue obrigar. E quando ficou adulto, foi à justiça pedir R$1 milhão por isso. Perdeu. O juiz disse que a lei não obriga afeto. E o buraco que ficou dentro de Rodrigo, ele mesmo usou essa palavra, buraco, num vídeo gravado no dia da morte do pai. Esse buraco a lei também não preenche. Roger passou 10 anos dentro da casa de Cid. O que aconteceu naqueles 10 anos é uma história que tem 2 versões completamente opostas e que um arquivo do Ministério Público de novembro de 2023 encerrou sem julgamento de mérito. Mas Roger ainda está aqui, com 47 anos, com a história que carregou por décadas antes de decidir contá-la. E com a consciência de que, quando finalmente falou, o pai tinha 96 anos, um testamento assinado e uma esposa 37 anos mais jovem, que já era a herdeira universal de tudo. Há algo nessa sequência que é impossível ignorar. Rodrigo foi embora quando tinha 1 ano. Roger chegou quando tinha 14. Jaciara fumou até os 50. Alexandre bateu o carro aos 21. Cid Moreira construiu uma das carreiras mais longas e respeitadas do jornalismo brasileiro. E, no fim, nenhum dos filhos estava no hospital quando ele morreu. Nenhum deles entrou. Fátima ficou 29 dias ao lado dele. Os filhos ficaram do lado de fora. Isso não prova nada sobre quem tem razão na disputa pela herança.
mas diz alguma coisa sobre o tipo de família que se constrói quando a fama ocupa o espaço que deveria ser da presença. Cid Moreira dizia boa noite ao Brasil toda semana por 27 anos. Era a última voz que o país ouvia antes de dormir. Havia algo paternal naquilo, a autoridade de quem sabe o que aconteceu no mundo, a tranquilidade de quem vai contar tudo com calma, a sensação de que enquanto aquela voz estivesse lá, as coisas estavam sob controle. O Brasil dormia tranquilo, os filhos não. E agora vem a parte que ninguém quer admitir, porque é desconfortável demais, porque ela não tem vilão fácil, porque ela obriga todo mundo a olhar para dentro. A história de Cid Moreira não é uma história sobre um homem mau, é uma história sobre o que acontece quando uma pessoa constrói uma vida pública tão grande, tão sólida, tão consumidora de energia e tempo, que a vida privada vai ficando para depois, até que os filhos crescem, as feridas calcificam e o depois nunca chegou. Não é uma história exclusiva de Cid. É uma história que acontece em famílias sem câmera, sem contrato vitalício com a Globo, sem testamento de 60 milhões de reais. Acontece quando um pai trabalha demais e acha que o dinheiro substitui a presença. Acontece quando uma mãe está sempre ocupada com algo mais urgente do que sentar e ouvir. Acontece quando a distância entre 2 quartos da mesma casa vai crescendo ano a ano até virar um abismo que ninguém sabe mais como atravessar. A diferença na história de Cid é que o abismo foi público. Foi nos tribunais, nas revistas, nos programas de televisão. Foi no Balanço Geral, na Veja, no Isto É, no Léo Dias. Cada processo virou manchete, cada acusação virou pauta. E o homem que durante décadas tinha sido a voz da notícia passou os últimos anos da vida sendo a notícia. Existe um detalhe que apareceu no pedido de abertura de inventário feito pelos filhos horas depois da morte do pai. Eles pediram para ser reconhecidos como pobres, na expressão da palavra. 2 filhos de um dos homens mais ricos do jornalismo brasileiro, deserdados, sem acesso ao pai nos últimos anos, sem ter entrado no hospital nos últimos 29 dias, pedindo à justiça que reconhecesse que não tinham condições financeiras de arcar com o processo. O advogado de Fátima chamou a atitude de lamentável e inoportuna. E talvez fosse mesmo, mas talvez também fosse a única coisa que eles sabiam fazer, a única linguagem que ainda restava entre eles e o pai que nunca esteve lá, a linguagem dos processos, das acusações, dos autos. Cid Moreira pediu para ser enterrado em Taubaté, ao lado da primeira esposa, ao lado da filha, ao lado do neto. Aquela era a família que ele queria, perto na morte, a que havia sido levada antes que o conflito tivesse tempo de crescer. A que foi embora sem processos, sem testamento contestado, sem advogados de cada lado. Os que ficaram vivos seguem brigando. O laudo de Cláudio da Silva Cordeiro tem 48 páginas. O processo de inventário tramita na comarca de Petrópolis. A mansão de Itaipava continua bloqueada, com a manutenção custando mais de R$10 mil por mês, vazia, esperando uma decisão que pode levar anos. E em algum cartório do Rio de Janeiro, existe um testamento, refeito todo ano, segundo o advogado da viúva, com laudos médicos e testemunhas, cuja última assinatura, um perito diz não pertencer ao homem que deveria ter assinado. Se o juiz mandar refazer a perícia com especialistas da polícia grafotécnica e o resultado confirmar a falsificação, o testamento será anulado. Os R$60 milhões entrarão em disputa de um jeito completamente diferente. Fátima Sampaio, que ficou 24 anos ao lado de Cid e que esteve no hospital durante cada um dos 29 dias da internação final, pode perder tudo o que o marido disse querer deixar para ela.
e Roger e Rodrigo, que passaram anos sendo chamados de interesseiros, de caluniosos, de filhos que nunca quiseram o pai, só o dinheiro, podem ter razão sobre a única coisa que ainda importa juridicamente: a autenticidade de uma assinatura. Mas se o novo laudo contradizer o primeiro, se a assinatura for confirmada como autêntica, se a justiça decidir que Cid Moreira sabia exatamente o que estava assinando toda vez que se sentava diante do tabelião, então os filhos perdem a herança, perdem o processo e ficam com o que já tinham antes de entrar na justiça: a memória de um pai que esteve na televisão toda noite por 27 anos e que nunca apareceu quando precisavam que ele aparecesse. Não há vitória possível nessa história, para nenhuma das partes. O dinheiro não vai comprar o que foi perdido. A assinatura confirmada não vai apagar o que aconteceu dentro daquela casa. O testamento anulado não vai devolver as décadas de ausência. E o homem que dizia boa noite ao Brasil não vai voltar para explicar nada, porque foi embora em outubro de 2024, aos 97 anos, com a voz ainda intacta e a família completamente despedaçada. O que fica não é o testamento, não é a mansão bloqueada, não é o laudo grafotécnico. O que fica é isso: um homem que tinha a voz mais confiável do Brasil e cujos filhos passaram a vida tentando que ele os ouvisse. Há uma família que você conhece, ou que você é parte, onde esse abismo está crescendo agora mesmo. Não em câmera lenta, não de forma dramática, não com advogados e laudos. Crescendo no silêncio de uma ligação que não foi feita, na desculpa de que havia algo mais urgente, na certeza de que haveria tempo depois. Cid Moreira tinha uma voz que o Brasil inteiro ouvia, e os filhos dele passaram a vida tentando ser escutados por ele. Se essa história te fez pensar em alguém, liga agora, não depois.